Meus irmãos, a paz do Senhor, alunos do IBP, estamos aqui novamente nesse dia para dar continuidade à nossa matéria de bibliologia. Nesse momento, nós vamos dar continuidade à parte histórica, ao qual nós já estávamos falando. Nesse momento nós vamos falar do período interbíblico, o período interbíblico que nós comentamos muito em sala de aula. Então nós vamos retornar agora em uma breve passagem e dar continuidade ao período histórico, o período interbíblico que inicia-se ali no final do Antigo Testamento, período de Esdras, Malaquias, e se estende até a vinda de João Batista, o precursor de Jesus. Então são aproximadamente 400 anos de história. Esses 400 anos de história, a Bíblia, ela não registra nenhum fato, porque Deus não levantou nesse período nenhum profeta até que viesse João Batista. Deus continuava soberano no trono e no curso da história, porém, registros bíblicos sagrados não contém, canonizados. Porém, tem a parte histórica. E é isso que nós vamos ver no decorrer dessa lição, a parte histórica, incluindo os livros apócrifos, que fazem parte da história, porém não foi considerados sagrados. Analisemos então essa parte histórica. Ela se estende do ano 167 ao ano 63 antes de Cristo. Durante o período interbíblico, vamos encontrar a Palestina sob o domínio de 3 impérios mundiais. Então, nesse período, passou na Palestina, governada por 3 impérios mundiais. Lembremos que quando Esdras e Neemias retornam para reconstruir o templo e a cidade, eles estavam sob o domínio persa. Depois, o domínio persa, ele é substituído pelo domínio grego, através de Alexandre o Grande. E, por fim, o Império Romano, porque o Império Grego foi muito curto. Da mesma forma que ele surgiu, apesar de ter uma grande extensão e uma grande influência, ele foi cronologicamente um período curto da história. E então vem o Império Romano para dominar aquela parte da Palestina. Então são 3 impérios mundiais que passam no período interbíblico. Durante esses períodos, então, acontece uma série de eventos esses que estão descritos aqui nesse material rico,
Esse material, volto a falar, muito rico em conteúdos e necessário se faz a aplicação do aluno para ler, reler e observar os detalhes. Muito bem, aqui na página 117, diz assim, o período interbíblico ele continua. Então vamos lá. Em 323 a.C., morreu Alexandre na Babilônia aos 33 anos de idade. Então, o Alexandre, ele morreu com 33 anos de idade. Por isso que ele não deixou herdeiro. E não deixando herdeiro, quem acabou tomando conta do governo e do Império Grego foram seus 4 generais. Nós vamos falar essa parte porque a Palestina vai ficar com um desses generais, porque assim como ele não tinha herdeiros, então vai ser dividido o império vai ser dividido entre os 4 generais. Seleuco I fica com a Ásia e a Ásia Menor e a Babilônia. Ptolomeu I, Sóter I e Ptolomeu Lagos aparecem na história com esses nomes. Ficou com o Egito, tendo como capital Alexandria. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. E Lisímaco ficou com a Trácia. Não teve ascendência. Então, percebem vocês que o império vai ser dividido entre esses generais e a partir de agora, então, nós vamos ficar só com a parte que mais nos interessa, que é a Palestina. Observemos. Sob a Grécia propriamente dita, isto é, sob o governo de Alexandre, de 332 a 323 a.C., que totaliza 9 anos, foi o período em que esteve sob o domínio grego. Então, foi apenas 9 anos sob o domínio grego. A partir de então, Alexandre deixa para os 4 generais o governo do império. É por isso que ele se torna também um governo mais individualizado, porque ele foi desmontado. Podemos dizer assim, ele foi desmontado e cada um ficou com uma parte, deixando de ser, então, já o Império Grego, para que se tornasse cada um governando uma parte daquela extensa geografia do Império Grego. A Palestina independente sobre os Macabeus. Então vamos lá. Com a divisão do Império Grego, então começa as intenções, o Império já um tanto desmontado, começa-se as revoluções. Então nós vamos ver aqui uma importante parte histórica que está no livro dos Macabeus, livros históricos, e então de 167 a 63 a.C., as tentativas de independência da Palestina. Nesse período vai acontecer uma guerra civil e ela se estende para o campo religioso também. Porque essa família dos Macabeus é uma família de sacerdotes. É uma família de sacerdotes. E
Matatias, ele é o pai e também considerado um herói de 5 filhos, todos sacerdotes, mas eles são grandes guerreiros, grandes lutadores, e eles vão insistentemente lutar pela independência do povo judeu. Então, nós temos aqui, de 166 a 161 a.C., Judas assumindo a liderança após a morte de Matatias. Depois, ou seja, quase o mesmo período, entra Eleazar. De 161 a 142 a.C., Jonatas. E assim sucessivamente, cada um dos filhos vai assumindo o comando assim que um dos irmãos morrem. E dessa forma, nós vamos encontrar João, Simão, e depois seguem-se outros líderes nessa luta pela independência da Palestina. O material está todo em forma cronológica, está bem fácil de vocês entenderem aqui, porque esse material foi colocado de forma didática e ele está em sequência cronológica. E por fim chegamos à Palestina sob o governo romano em 63 depois de Cristo. Depois de longas batalhas, longas lutas, então o Império Romano, por fim, acaba dominando aquela região. Essa matéria ela volta daqui a pouco, ela volta novamente para tratar de um assunto mais específico. Sigamos em frente com esse período. Vocês vão ver aqui uma parte importante da história, que é a entrada dos Herodes, que não eram judeus. Se vocês prestarem atenção aqui na matéria, vocês vão perceber aqui que vocês vão ter conhecimento da entrada dos Herodes na história da Palestina, que é muito importante, porque eles eram idumeus, mas como eles estavam aliados a Roma, bem antes da conquista de Roma na Palestina, eles auxiliaram os romanos nas incursões no continente africano e acabaram recebendo títulos, direitos de ficarem governando no nome de Roma a Palestina. É algo muito importante, porque eles são idumeus e não eram judeus. Desta forma, nós vamos encontrar no Novo Testamento a chegada de João Batista e também de Jesus sob o governo romano e algumas partes da Palestina sob a autoridade da família de Herodes. Quando Jesus ainda era um recém-nascido, na própria Jerusalém estava Herodes o Grande. E depois os seus filhos continuam no poder nas regiões da Palestina. Sigamos em frente.
Então, nós encontramos já na página 124 o nascimento de Jesus. Nesse período, como eu havia falado, então está governando a Palestina, mais propriamente aqui em Jerusalém, Herodes, considerado o Grande. Ele é conhecido como um homem sanguinário, um homem altamente impaciente, devido às suas atitudes hostis, mas o contexto, nós devemos entender também o contexto pelo qual esse homem tomava tais atitudes. Uma delas é que ele sofria constantes traições no seu governo. Ele teve, na parte administrativa, um excelente governo, na parte administrativa. O fato dele ficar conhecido como matar as criancinhas do período de Jesus, tentando matar Jesus, era justamente o medo que ele tinha de perder o trono por esse rei que havia chegado. Então, as conspirações eram constantes no seu governo e ele, então, revidava de forma violenta. É o caso que nós encontramos de quando Jesus era um recém-nascido, em Mateus capítulo 2, de 1 a 2, onde está escrito: quanto à chegada dos reis magos em Jerusalém, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso perturbou bastante Herodes. Bom, isso se dá no ano 5 antes de Cristo, ou seja, Jesus nasceu no ano 5 antes dele mesmo. Mas parece confuso isso? Nós vamos depois estar explicando, mas a princípio foi um erro no calendário que acabou ficando dessa forma. Então Jesus nasceu 5 anos antes dele, devido ao erro no calendário e a tentativa de consertar o calendário, então ficou dessa forma, para ficar ajustado o tempo. E é assim que nós contamos, então. É estranho, mas é assim que tem que se pronunciar. Então, o nascimento de Jesus aconteceu no ano 5 ou 5º antes dele. Façamos uma análise cronológica. Por falar em cronológico, nós vamos resumir bastante essa matéria devido ao fato de que nós vamos trabalhar só com datas da agora para frente, cronologia. E a cronologia não é algo que, numa aula expositiva, vai acrescentar muitas coisas, mas sim o ler e o pesquisar. Então, os alunos estejam cientes de que, numa aula expositiva, a cronologia ela não é uma matéria muito convidativa, e necessário se faz você estar pesquisando nas suas necessidades e tentando formar mentalmente uma cronologia básica para que você não se perca no tempo e no espaço. Muito bem. Então Herodes morre no ano 4 a.C. e assume a Palestina os seus filhos. Herodes Arquelau governou a Judéia, Samaria e a Idumeia.
Herodes Antipas governou a Pérea e a Galileia, e Herodes Filipes II governou a Itureia. Então aquela parte da Palestina foi dividida entre esses três irmãos. E nós vamos encontrar as famílias dos Herodes no decorrer da história de Jesus e da igreja. No livro de Atos, lá na frente, vocês vão encontrar Agripa I, que teve contato com Paulo, vai ter contato com Herodes também, outros Herodes, e assim sucessivamente. Esse Herodes Antipas é o que está descrito em Lucas 23, de 6 a 12, que governou a Galileia no tempo que Jesus peregrinava ali na Galileia. Muito bem. Esse Arquelau, ele governou a parte da Palestina em que estava Samaria. Então, o Novo Testamento permeia pelas terras desses Herodes, os filhos de Herodes o Grande. E o Herodes Filipe II foi aquele que foi o primeiro marido de Herodias. Então o irmão acabou ficando com a mulher, o Herodes Antipas acabou ficando com a mulher de Herodes Filipe. E esse fato está no Novo Testamento, e foi pelo fato de João Batista veemente revelar esse pecado publicamente que acabou causando a ira de Herodias contra João Batista. Está no Novo Testamento. Página 126, então nós vamos encontrar agora uma parte do Atos dos Apóstolos, com Agripa I e Agripa II, e já chegamos no ano 66 a 70 depois de Cristo, que a revolta dos Macabeus deram espaço para outras revoltas, e depois sucessivas revoltas nos governos romanos, no governo romano, através dos seus governadores, dos seus interventores ali. Porém, no ano 70 depois de Cristo, foi culminado com a destruição do templo e a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70 da era cristã. Os anos que se seguem, então, Jerusalém e o Estado judaico foram destruídos de vez, e o povo disperso para todas as partes do império, inclusive para a capital do império. Acabou Jerusalém, acabou Israel, e agora eles estavam cortados. E desta forma, o governo romano colocou fim às rebeliões, revoluções e tentativas do povo judeu levantar o seu governo, cumprindo-se as palavras de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Então, 30 e poucos anos após Jesus proferir essa profecia, ela se cumpriu literalmente. Muito bem. A época do cristianismo. A época do cristianismo, que é a história da igreja propriamente dita, começa com o nascimento do Senhor Jesus, em 5 a.C., e estende-se
paralelamente ao texto bíblico até os últimos dias de João, o apóstolo. Cerca de 100 anos, porque, segundo a história, João, ele morreu com quase 100 anos de idade. Se não me falha a memória, 98 anos, porque em 96 ele estava ainda escrevendo livros. Vocês vão ter a oportunidade ainda de estudar essa parte histórica em uma outra matéria, História Eclesiástica. Aqui nós estamos fazendo apenas um relato cronológico. Um relato cronológico. Na matéria História Eclesiásticas, no segundo ciclo, vocês vão estudar detalhadamente esta parte da história. Sigamos para a lição de número 9, a cronologia. Agora é a matéria, o nome dessa parte da matéria de bibliologia é especificamente cronologia bíblica. Se nós já estávamos falando sobre cronologia, muito mais agora. É por isso que eu falei da necessidade de se ler insistentemente esse material para que você tenha na sua mente a cronologia, pelo menos a básica, sem se perder. Então, aqui está a relação entre séculos e anos. Século é do ano 1 a 100. Logo, nós estamos no ano de 2021, nós estamos no século 21. Do 1 a 100, primeiro século. De 101 a 200, segundo século. E assim sucessivamente, nós estamos no século 21, que iniciou-se no ano 2001. O A minúsculo com o C maiúsculo era antes de Cristo. Então, é denominado AC, A minúsculo, ponto C maiúsculo. Agora chegamos naquela parte em que nós estávamos falando da complicada situação de que Jesus nasceu 5 anos antes dele. É o erro do calendário. No ano 526 depois de Cristo, o imperador do Oriente, Justiniano I, decidiu organizar o calendário original, entregando a tarefa a um abade de nome Dionísios Exíguos, o qual, em seus cálculos, cometeu um erro, fixando o ano 1 a.C. com um atraso de 5 anos. Então, esse abade, na tentativa de fazer um calendário, ele acabou cometendo um erro. É também oportuno dizer que o calendário atual chama-se Gregoriano, porque em 1582 o Papa Gregório VIII alterou o calendário de Dionísio, subtraindo 10 dias. Então, mesmo com a correção, a fim de corrigir aquele erro, a diferença advinda do acúmulo de alguns minutos a partir de 46 a.C., quando César reformou, então, o calendário vigente. Isso se deu em 1582. De qualquer forma, as tentativas de corrigir, por fim, acabaram ficando da forma que nós conhecemos hoje. Mas nós sabemos, então, que quando nós estamos falando de 5 anos, que Jesus nasceu 5 anos
antes dele, nós automaticamente já calculamos o tempo, esses 5 anos, e corrigimos mentalmente as datas. Então ele ficou só para fixar uma data, mas nós sabemos do erro e corrigimos assim que a necessidade exige. Ou seja, nós não estamos enganados. Falamos, mas sabemos que existe esse período que deve ser descontado nas nossas contas, nas nossas matemáticas, acerca de tempo. Então, que fique claro isso. Em bibliologia, nós vemos aqui que trata também o tempo e suas divisões. O dia natural, na Bíblia, é contado o tempo e o dia dos judeus, o dia dos romanos, mas, enfim, existe o dia natural. Entre os judeus e os romanos era dividido em 12 horas nos dias do Novo Testamento. Agora, 12 horas, iniciando-se das 6 horas da manhã, a primeira hora. E, logicamente, 12 horas depois, era findado o dia natural. A terceira hora correspondia a 9 horas de hoje, a sexta hora a 12 horas de hoje, e nós vamos precisar dessas datas quando nós estamos analisando um texto bíblico. E aí tem alguns detalhes importantes dos judeus e dos romanos. E aqui vocês devem parar e pesquisar, porque são muito importantes e causa muita confusão essa questão dos períodos, das vigílias. Então, para se entender a Bíblia, e como vocês estão estudando bibliologia, necessário se faz conhecer esses detalhes para não fazer uma interpretação errônea e não cometer nenhum gafe na hora que estiver falando, ensinando, escrevendo. Então, vocês têm que se aplicar a esses detalhes. Muitas pessoas já falaram o que não deviam. Então, vocês têm um material rico, vocês não devem cometer esses erros, porque vocês têm o material de pesquisa. Então, vocês vão entender por que fala manhã, calor do dia, frescor do dia, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, e assim sucessivamente. A primeira à meia-noite, amanhã. Então, são detalhes do dia, da noite, do tempo, que vocês precisam estar cientes. E isso vocês só vão conseguir aprimorar pegando o texto bíblico e analisando os detalhes. Por exemplo, aqui na página 133 diz: primeira, tarde que se estendia das 18 às 21 horas. Segunda, meia-noite, das 21 às 24. Terceira, vigílias, estamos falando de vigílias. Cantar do galo, de 0 a 3 horas. E quarta, manhã, das 3 às 6 horas. Então, são detalhes importantes para não cometer erros. As semanas, tem aqui as semanas, a forma que os hebreus calculavam as semanas. Os meses eram lunares devido à observação das fases da lua e que continha de 29 a 30 dias alternadamente. Eles vão usar também aqui partes da agricultura para se localizar no tempo e no espaço. Então, eles usavam a lua
e como a Lua tem influência na Terra, eles acabavam denominando o tempo que eles precisavam desta forma mais primitiva. Hoje, logicamente, que nós não precisamos de nada disso, mas quando nós vamos para os textos bíblicos, então, para se conhecer o texto e o contexto, seja ele imediato ou remoto, nós temos que conhecer esses detalhes. Aqui na página 134, vocês vão ter o nome das equivalências do mês, dos nossos dias do mês com os meses dos hebreus. E dessa forma, vocês vão conhecer mais detalhadamente os pormenores do calendário hebraico. Mas, basicamente, eles tinham o mesmo calendário que a gente, basicamente, com algumas diferenças. Tinham 12 meses, de 29 a 30 dias, alternado, perfazendo 354 dias. E tinha as grandes festas que separavam as partes do ano, que é muito interessante também. Dando continuidade à cronologia da Bíblia, encontramos agora a cronologia da Bíblia e da história contemporânea. Então vamos lá, de Adão. Tempo de Adão, 4004, dilúvio, 2348. Então nós vemos aí a cronologia iniciando com 4004 a.C. É uma data aproximada para nós não ficarmos perdidos no tempo e no espaço. Aqui vai voltar a falar de tudo que nós já falamos. Então necessário se faz compreender que nós já estamos estudando isso. Isso aqui é apenas uma cronologia que está para facilitar a sua pesquisa. Nós já falamos de tudo isso. Período do dilúvio, a dispersão. Olha aqui eu quero fazer um adendo. Período do dilúvio, a dispersão das raças. Isso está errado. Por quê? Porque não existe raças, existe só uma raça, a raça humana. Então vocês prestem atenção, nunca usem mais esse termo, raças. Existe tribos, povos, nações, países, mas a raça só existe uma, a raça humana. Então, preste atenção, muitos livros falam de raças e não existe raças. Existe uma raça, a raça humana. Todos nós somos descendentes de Adão. Então, que nós não possamos cair nesse erro. Dispersão dos povos, das tribos, das línguas, mas não das raças. Mas a dispersão aconteceu então no ano 100. Ou seja, a dispersão aconteceu em 2348 a 2248. 2348 a 2248, um período que perfaz 100 anos naquela época. Então, foi justamente nesses 100 anos que aconteceu a separação das raças, das línguas para toda parte do mundo, após a confusão das línguas. Aí vem depois o período patriarcal, que desde Abraão até a saída do Egito, perdurou durante 430 anos. Isso aqui é importante porque muitas pessoas pensam que o povo de Israel ficou 430 anos dentro do Egito. Então vocês prestem atenção que é desde a chamada de Abraão até a saída deu 430. Então, dentro do Egito, eles ficaram aproximadamente 215 anos. Então,
é uma outra importante data para não dizer que o povo de Israel permaneceu dentro do Egito 430 anos. E no discurso de Estevão, ele vai falar 430 anos, mas ele está se referindo a todo esse período. Aí segue-se a cronologia bíblica, a jornada no deserto, 46 anos, período da teocracia, 345 anos, que é o tempo dos juízes, já falamos, o Reino Unido, a monarquia, reino dividido, 347 anos, e assim sucessivamente continua a cronologia. Cronologia bíblica, da Bíblia e da história contemporânea. Então, aqui são datas e mais datas que precisam ser vistas e revisadas. A cada necessidade que você precisar, você volta ao material. Então, essa cronologia bíblica, ela vai ser concluída exatamente no fim do século I. Aqui na página 141, vocês vão ver aí todos os livros da Bíblia e a data ao qual esse livro foi escrito. Então, aqui o livro de Jó, 1521, e o de Gênesis, de 1521 a 1500, e findando com Apocalipse, 96 depois de Cristo. Então, é um período que nós já comentamos também, em que o Espírito Santo, ele inspira e usa pessoas num período de aproximadamente 1.600 anos, perfazendo esse período aí, para a conclusão de todos os escritos canônicos sagrados. Então, é um período longo que se constitui, então, um milagre de inspiração e um milagre de preservação de todo este material. Em frente, vocês vão conhecer aqui o que é patriarca, sacerdote, reis, profetas e os detalhes de cada uma dessas pessoas que compunha os escritos sagrados e as histórias sagradas. Cronologia dos impérios mundiais. Isso é muito importante porque esses impérios mundiais eles tiveram atuantes na Palestina, o povo de Israel tinha contato com eles e foram cativos deles, foram libertados por eles e, enfim, eles fazem parte da história bíblica. Egito, de 1600 a 1200 a.C., o reino egípcio. Depois nós temos a continuidade desses impérios assírio, 900 a 607 a.C., Império Babilônico, de 606 a 536, Império da Pérsia, com Ciro o Grande, detalhes aqui da vida de Ciro, Dário o Medo, e assim sucessivamente, os Assueros, os Artaxerxes, e assim nós vamos conhecendo todo o império que compunha as histórias bíblicas. O Império Grego, depois do Império Persa e depois, então, o Império Romano. Aqui tem
a relação dos 12 Césares que governou o Império Romano, desde o primeiro até o último César. E assim nós chegamos ao fim da cronologia e entramos para a geografia bíblica, nossa última lição. A geografia bíblica, ela é riquíssima também, e o aluno deve se aplicar, porque os conteúdos são imensos. E nós vamos falar aqui resumidamente sobre essa questão dos lugares, acidentes geográficos, povos, nações, cidades. Então, como o material ele é praticamente um resumo de uma matéria bíblica, porque vocês vão ter geografia bíblica, então aqui é apenas um resumo. Os limites do mundo bíblico, preste atenção nesse detalhe, o mundo bíblico, ele não é o mesmo que nós estudamos hoje em história do mundo, porque a América, a Ásia, mais propriamente o que nós hoje conhecemos de Oriente, não o próximo, mas o Oriente, o distante, ele não está incluído no mundo bíblico, porque o mundo conhecido da época era só este. Então a geografia bíblica, ela não abrange o planeta, ela abrange uma parte do mundo. Então o mundo bíblico é onde está as relações geográficas em que esse povo socialmente eles se interligavam. Norte da Espanha ao Mar Cáspio. Então o mundo bíblico ele se estende da Espanha, conhecida hoje Espanha, ao Mar Cáspio. Leste do Mar Cáspio ao Mar Arábico, Oceano Índico. Ao sul, Mar Arábico à Líbia, e oeste da Líbia à Espanha. Então, era o mundo deles. Quando a Bíblia diz que todos já conheciam a palavra, o mundo inteiro, então Paulo estava se referindo ao mundo romano na época, ou a extensão do império. Então, o restante era desconhecido. Eles até sabiam que existiam outras terras, mas era desconhecida para eles. Então, a gente tem que entender esses detalhes, essas expressões. Todo mundo conhecido. Regiões, áreas e países. Então, aqui tem os nomes dos países bíblicos. Temos aqui as definições pelas quais a Palestina do passado foi conhecida, os limites, a superfície, e assim sucessivamente. O material ele traz partes de todo esse conteúdo, que são uma matéria, e aqui resumidamente. A cidade de Jerusalém, as cidades da Palestina conhecida. Então, aqui os detalhes da cidade de Jerusalém, norte, sul, leste, oeste, a divisão política da Palestina, os seus mares, seus rios, seus montes. O que nós devemos entender é que eles têm uma geografia reduzida, então eles conhecem cada detalhe daquela terra. Cada barranco, cada morro, cada pedra, ali eles dão nome, porque é reduzido. Então, Monte Tabor, Monte Gilboa,
Monte das Oliveiras, Monte do Calvário. O Brasil, por exemplo, é um país continental. Nós não ficamos colocando nome nos montes. Não há necessidade. Aqui a gente trata de forma diferente, mas eles, cada metro quadrado deles é conhecido. Então, lá em Jerusalém, eles conhecem cada curva do rio. É bem diferente da nossa geografia. O clima, e assim nós estamos caminhando para o final. Os primeiros habitantes da Palestina, aqueles nomes que foram, aquelas pessoas que habitavam na terra de Canaã, aí, ó, a terra prometida era composta por 7 grandes povos. Então, desta forma, meus irmãos, nós chegamos à conquista, o nome das tribos, seus detalhes, os mares, as montanhas, os rios que compunham aquela região. Os mais conhecidos, logicamente, é o Mar Vermelho, Mar Adriático, Mar Negro, Mar Cáspio e o Mar Egeu. Montanhas como Ararat, Sinai, os Líbanos, Hermon, Seir e Nebo. Então, nós conhecemos esses nomes já. Cidades como Ur, Nínive, Damasco, Mênfis, Babilônia, Harã, Tiro, Sidom, são cidades mais conhecidas, mas tem outras cidades também. No Novo Testamento, nós vamos ter Atenas, Éfeso, Roma, são cidades que constantemente aparecem no livro de Atos dos Apóstolos. Então, é a história da igreja já. Vidas e costumes dos povos bíblicos. Aqui é um breve, um mínimo resumo, porque para tratar de vida e costumes de povos bíblicos precisa-se de uma enciclopédia. Aqui é apenas um tira-gosto para que vocês se direcionem para uma pesquisa maior. Aqui vocês vão encontrar alguns vocabulários desconhecidos do Ocidente. Por exemplo, pôr a aba da capa sobre alguém, um odre de fumaça, Maria desposada por José, vinagre oferecido a Jesus na cruz, o teto, o eirado da casa aberto. Então, o jovem, o irmão aqui no Ocidente, às vezes tem dificuldade de entender esses detalhes, porque aqui ninguém abre laje, né? Mas tem que saber como é que funcionava tudo isso. Brasas na cabeça do inimigo e caminho de um sábado. Tudo aqui tem no livro, e são partes interessantes que se deve conhecer para conhecer o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia diz. Então, alguns detalhes precisam ser estudados para compreender o texto. E só vamos conhecer estudando. Que Deus em Cristo vos guarde, vos ajude, vos abençoe, em nome de Jesus.